Olá, pessoal! Prosseguindo então com o último crime do capítulo dos crimes contra a liberdade individual, nós temos o artigo 149-A, que é o tráfico de pessoas. É um crime recente, ele passou a fazer parte do Código Penal em 2016. Antes disso, nós tínhamos apenas como crime o tráfico para fins de prostituição e exploração sexual. Tinha o tráfico internacional e o tráfico interno de pessoas para fins de prostituição. Eram os artigos 231 e 231-A do Código Penal, que agora vocês têm revogados pela lei que acabou incluindo o artigo 149-A. Hoje, o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual continua sendo o que mais ocorre, é o número 1, mas nós temos no 149-A tipificado outras modalidades de tráfico de pessoas. Também o tráfico para fins de adoção ilegal de crianças, o tráfico para fins de remoção ilegal de órgãos do corpo humano e o tráfico para fins de trabalho escravo. Lembrando que o tráfico de pessoas ocupa hoje no mundo a terceira posição. De todos os tráficos criminosos, no mundo, só perde para o tráfico de drogas, tráfico internacional de drogas, que está em primeiro lugar, e em segundo lugar o tráfico internacional de armas. Em terceiro lugar vem o tráfico internacional de pessoas. Seguindo o artigo 149-A, nós temos a primeira modalidade no inciso 1º de tráfico de pessoas, para remoção ilegal de órgãos para fins de transplante. Diz assim, eu vou ler: remover órgãos, tecidos ou partes do corpo humano. Existe uma lei, deixa eu pegá-la aqui, não é uma lei conhecida, é a Lei 9.434 de 1997. Essa é a lei que regula a remoção de órgãos, tecidos ou partes do corpo humano para fins de transplante. Logicamente que só responderá por crime quem burlar esta lei. Nós temos o chamado mercado negro, o tráfico negro, de órgãos, em que quadrilhas especializadas acabam vendendo esses órgãos. Claro que se tem quem vende é porque tem quem compra, gente? Então há algumas pessoas que precisam de órgãos e que não querem enfrentar a fila, porque realmente é uma fila burocrática, demorada. São poucas as pessoas que aceitam doar os seus órgãos, por isso há uma carência enorme de órgãos e a demanda, a procura é muito alta. E às vezes, a pessoa no desespero, para querer sobreviver e tendo dinheiro, ela acaba comprando de maneira ilegal esses órgãos, tá? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a esse assunto, porque aqui não vai dar tempo, vocês deem uma lida nessa lei, Lei 9.434 de 97. A segunda modalidade de tráfico de pessoas, está no inciso 2º do 149-A, submeter a pessoa a trabalho em condições análogas a de escravo. Eu expliquei no vídeo anterior que existe um crime para trabalho escravo, que se chama redução à condição análoga de escravo, artigo 149. Como que vocês vão saber quando vai ser um crime e quando vai ser outro? Prestem atenção no caput do artigo 149-A. Só haverá este crime de tráfico de pessoas se o agente utilizar de violência, que é a física, grave ameaça, abuso, coação ou fraude. Fraude é um engano, um engodo, enganar a pessoa. Então, eu vou utilizar de violência física ou gravíssima ameaça ou fraude para que este ou estes trabalhadores, eles venham trabalhar para mim, na minha empresa, na minha indústria, na minha fazenda, numa maneira análoga à de escravo. Então, o 149-A exige violência, grave ameaça ou fraude. O 149 não. Geralmente os trabalhadores, eles vão trabalhar nessas fazendas ou indústrias de livre e espontânea vontade, porque eles querem. E eles sabem que vão trabalhar em condições muitas vezes precárias, desumanas. Mas eles acabam aceitando
porque estão passando necessidades, né, para não morrer de fome. E não há violência ou grave ameaça. Também outra diferença, essa é a principal, né, mas uma outra, é que o 149, o trabalho escravo, é um crime próprio. São só os patrões, os empregadores ou prepostos, que praticam contra os empregados. Já o 149A, o tráfico de pessoas, é um crime comum. Qualquer indivíduo pode praticar. O 149, o trabalho escravo, é um crime de forma vinculada e é um crime permanente. O empregador só pratica se fizer pelo menos uma das condutas que estão estipuladas na lei, e enquanto ele estiver tratando o empregado ou os empregados como escravos, o crime estará em franca e total consumação, em situação de flagrância. O 149A é um crime de forma livre, a gente pode praticar como quiser, e não é um crime habitual, ele é instantâneo. Então tem essas diferenças, mas a principal é que eu vou, como na qualidade de agente criminosa, eu vou usar de violência, grave ameaça ou fraude no 149A. Outra modalidade de tráfico de pessoas é, inciso 3º, para submeter a qualquer tipo de servidão. Nós vamos fazer aqui uma interpretação extensiva, né? Qualquer tipo, semelhante ao trabalho escravo, semelhante à prostituição, semelhante à adoção ilegal, né? Então é um termo, vamos dizer, uma fórmula genérica. A próxima modalidade, inciso 4º, é a adoção ilegal. Cuidado aqui também para não confundir com o crime do artigo 242, que é uma espécie de adoção ilegal, se chama registrar como seu o filho de outrem, popularmente é conhecido como adoção à brasileira. Qual que é a diferença? No 242, é uma pessoa, vamos dizer eu, que acabo adotando uma criança de maneira ilegal, porque eu não passo pelo processo extremamente burocrático e lento da adoção. Eu não entro na fila de adoção, né? no Cadastro Nacional de Adoção. Então eu adoto por fora, por isso que é uma adoção ilegal e por isso que é crime. Mas não é tão grave quanto o 149A. Aqui geralmente são quadrilhas especializadas, dificilmente é uma única pessoa, são várias, e aliás também vão responder por outro crime, que é o artigo 288, associação criminosa, formação de quadrilha. São quadrilhas que costumam vender as crianças recém-nascidas, geralmente para casais europeus ou americanos. Então é uma coisa muito mais grave, né? Eles às vezes sequestram, eu estou utilizando sequestro para vocês entenderem, mas o termo correto é subtrair. Eles subtraem esses incapazes, essas crianças recém-nascidas e levam embora, ou às vezes até fazem as mães venderem as crianças. Geralmente mães mais pobres, né, acabam vendendo literalmente seus filhos a troco de banana. E aí essas quadrilhas vendem essas crianças a preços milionários para casais estrangeiros. Então o tráfico de crianças, né, para fins de adoção ilegal é muito mais grave do que o mero 242 do Código Penal, adoção brasileira. E por fim nós temos a modalidade, como eu falei, de tráfico de pessoas, que é a que mais ocorre, que é para fins de exploração sexual. 90% dos casos de tráfico de pessoas são homens, mulheres, até crianças, vem crescendo muito a prostituição infantil no Brasil, que acabam sendo levadas geralmente para fora do país, então o tráfico internacional, para se prostituírem, com violência física, com grave ameaça e muito comum com a fraude. Meninas que saem daqui achando que vão trabalhar de garçonete, de empregada doméstica em outros países, né? E na verdade elas vão trabalhar como escravas sexuais, elas vão se prostituir, obrigadas, né? Se elas decidem se prostituir de livre e espontânea vontade, aí o fato é atípico, tá? Não há esse crime. O agente poderá responder por outros crimes sexuais, contra a dignidade sexual, como, por exemplo, o favorecimento à prostituição. Tem o favorecimento à prostituição adulto, vamos dizer assim, de adultos, que é o artigo 228, e tem a prostituição infantil dos vulneráveis, crianças e adolescentes, que é o 218B. Aliás, a prostituição infantil
Já há uns 3, 4 anos, ela passou a integrar a Lei 8.072 de 90, a Lei dos Crimes Hediondos. Portanto, prostituição infantil, o favorecimento à prostituição infantil é crime hediondo. Prostituição adulta, não. Favorecimento à prostituição de adultos, vamos dizer assim. Esse 149A, ele tem também no parágrafo 2º, ele tem no parágrafo 1º majorante. A pena aumenta-se de 1/3. A principal das majorantes, é o inciso 4º, que é quando a vítima é levada para o exterior. O mais comum do tráfico de pessoas é realmente o internacional. E nós temos uma minorante no parágrafo 2º. A pena é reduzida de 1 a 2/3 se o agente é primário e não integra organização criminosa. Bom, eu gostaria de falar muito mais coisas, mas por questão do tempo não dá, né? Só fiquem atentos que esse crime é um crime formal, tá? Ele se consuma com a mera conduta. Nós temos várias condutas, vários verbos, que eu vou lê-los. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar e acolher, tá? Então é um crime de ação múltipla, um tipo penal misto alternativo. É um crime formal e algumas condutas, elas podem ser permanentes também. A conduta alojar, acolher são permanentes. Enquanto eu estiver alojando, dando moradia ou acolhendo essa pessoa que será traficada, o crime estará sim em flagrante consumação. Nessa partezinha, nesses verbos, é permanente, tá? Nos demais, instantâneos. É um crime de forma livre. Obviamente é só doloso, não tem como ter culpa aqui, nem teria cabimento, né? E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês perguntem na nossa aula do Google Meet, né? O próximo capítulo é o capítulo dos crimes contra a inviolabilidade domiciliar, que na verdade eu não sei porque o legislador utilizou o plural dos, se só tem um, que é o artigo 150, violação de domicílio, e depois no outro vídeo eu explicarei melhor. Tchau, povo!